Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero analisar com vocês um texto que se encontra na tradução Novo Mundo, que é a versão oficial das Testemunhas de Jeová. E o texto é João capítulo 1, no versículo 1. E o texto diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como vocês podem ver, aqui no final do versículo 1, aparece algo que, ao ser comparado com as versões disponíveis em língua portuguesa, se apresenta de forma diferente. Porque aqui na versão das Testemunhas de Jeová, aparece que a palavra era um Deus. E sabemos que essa palavra, ou o verbo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, como está em algumas versões, por estar aqui na tradução Novo Mundo como a palavra era um Deus, isso nos dá a entender de que Jesus, o verbo ou a palavra, a depender da versão, era um Deus menor. Porque nas outras versões em língua portuguesa não está um Deus, mas o verbo era Deus. É assim que está em quase todas as versões, exceto nessa versão aqui da tradução Novo Mundo. Então, comparando as traduções disponíveis em língua portuguesa, algo já nos apresenta de forma estranha. Mas quem será que está certo? Será que serão as Testemunhas de Jeová? Ou será a maioria dos tradutores bíblicos que traduzem que a palavra ou verbo era Deus? E que não traduziram como um Deus, nos dando a entender de que Jesus seria um Deus menor. Ou como dizem alguns teólogos, um demiurgo, um Deus menor. Vamos aqui abrir agora o texto grego para nós analisarmos se as Testemunhas de Jeová estão certas em sua tradução ou se elas estão erradas e colocando acréscimos no texto bíblico. Vamos ver se essa palavra aparece no texto original. Então vamos aqui abrir a Bíblia grega, no livro de João, no capítulo 1. Então aqui está o capítulo 1, versículo 1. E aqui diz assim, olha. En arche en hologos, kai hologos, en pros tonteon, kai theos, en hologos. Que traduzido é, no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra ou verbo era Deus, e aqui no original está assim, e Deus era a palavra, né? Ou a palavra era Deus. Como vocês podem perceber, a palavra destacada aqui, essa palavra que fica antes da antepenúltima palavra, seria a palavra lá que nós estamos analisando. Aqui aparece como theos. E antes de theos vem kai. Kai significa e, né? E Deus era a palavra. Aqui no finalzinho. Kai, theos, en hologos. Perceba que o artigo aqui é o rho. Está escrito como o, mas se pronuncia como rho. O interessante é que não existe no grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, artigos indefinidos. E o artigo que está lá, no texto das Testemunhas de Jeová, é um artigo indefinido. Um Deus. Pode ser um artigo lá, ou pode ser um numeral também. Um numeral indicando a quantidade. Mas não existe o artigo indefinido, mas vamos pensar na possibilidade de numeral. Se fosse um numeral, não deveria... Aliás, deveria aparecer esse numeral aqui. E esse numeral ele não aparece aqui nesse versículo 1. Então, não aparece o artigo indefinido, porque não existe artigo indefinido no grego bíblico. Então, portanto, aquela palavra que está ali foi colocada de forma arbitrária. E também aqui no texto original não aparece o numeral 1, indicando a quantidade de Deus, ou deuses. Então, a gente percebe que essa diferença que há da tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová para a maioria das traduções não é por acaso. É algo que não é encontrado nem no texto original. Uma vez que, repetindo, não existe artigo indefinido no original e também não aparece nenhum numeral especificando esse 1 que aparece na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Então o vídeo fica por aqui. Até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.